Mercúrio, cerca de 3,8 bilhões de anos atrás. Um enorme asteroide está prestes a colidir com o planeta. Bum! Fragmentos estão voando em diferentes direções, junto com a onda de choque. Quando a poeira baixa, vemos uma cratera quase do tamanho do lago Ontário. O mais interessante aqui é o formato dela. Parece uma aranha. Um corpo redondo no meio e um monte de pernas que se espalham em diferentes direções. Mas o mais estranho é que as pernas da aranha não ficam bem alinhadas com o centro. Os cientistas apenas imaginam como tal paisagem foi formada. Alguns acham que a imagem do animal apareceu lá muito antes e o meteorito ter caído quase no meio foi só uma coincidência. Mas ainda não temos uma explicação clara de como essas marcas podem ter aparecido na superfície de Mercúrio. Outro mistério sobre o planeta é o seu surgimento. Uma teoria afirma que ele costumava ser a lua de Vênus, mas com o tempo sucumbiu à gravidade do Sol. A estrela literalmente o arrancou de lá e o pequeno planeta começou a orbitar. O que pode provar essa teoria são os períodos de rotação de Mercúrio e Vênus. O primeiro está perdendo gradualmente sua velocidade de rotação. Um dia por lá agora equivale a 58 dias terrestres e continua a aumentar. Ao mesmo tempo, depois de perder sua carga pesada, Vênus começou a girar um pouco mais rápido. Outra teoria diz que Mercúrio colidiu com Vênus logo após o aparecimento do Sistema Solar. Naquela época, o proto-Mercúrio era um pouco maior do que o planeta com o qual estamos familiarizados atualmente. Mas então, perdeu parte de sua crosta após colidir com Vênus, que pouco depois reuniu esses destroços. Mas os cientistas ainda não conseguem dar uma resposta definitiva sobre como Mercúrio foi formado. Urano. Um gigante gasoso a 18 distâncias Terra-Sol de nossa casa. Esse planeta parece calmo em comparação com outros gigantes, como Júpiter com suas tempestades do tamanho da Terra. E ainda assim, Urano tem algo em comum de que se orgulhar. Essa mancha escura, por exemplo, foi detectada pelo telescópio Hubble em 2006. Naquela época, ela tinha quase o dobro do tamanho do Alasca. Alguns anos depois, pontos brilhantes apareceram ali. Descobriu-se que eram nuvens de metano que se moviam pela superfície do planeta a uma velocidade de 480 km por hora. Mas não sabemos exatamente o que causa essas tempestades em Urano. Talvez possamos resolver esse segredo examinando outro mistério de Urano. Esse planeta gira deitado de lado. Se você olhar para o eixo do nosso planeta, verá que ele é vertical e apenas ligeiramente inclinado. E assim, é o mesmo para a maioria dos planetas do nosso sistema solar. Mas não Urano. Seu eixo é quase horizontal e apontado para o Sol. Um de seus polos fica totalmente iluminado quase todo o tempo. O dia polar ali dura 42 anos terrestres. Quando a inclinação do eixo muda, o dia polar começa do outro lado de Urano. O outro polo mergulha na escuridão por 42 anos. Essa mudança de estação pode causar fortes tempestades na superfície. Mas por que exatamente o planeta fica deitado de lado é desconhecido. Talvez, há bilhões de anos, o gigante gasoso colidiu com vários asteroides que estavam prestes a se tornar um jovem planeta. Esse protoplaneta, parecido com a Terra em tamanho e peso, pode ter inclinado Urano após colidir com ele. Mas isso ainda é apenas uma hipótese. Agora vamos para a Lua de Júpiter, Europa. O grande mistério aqui é se há vida por lá. Os cientistas não negam a possibilidade. Tudo o que se vê na superfície dela é gelo. As listras que podem ser identificadas são, na verdade, fendas longas e largas. Por muito tempo, os pesquisadores pensaram que essa lua não era nada mais do que um bloco de gelo. Mas agora, acreditam que pode haver água líquida dentro dela. O núcleo é aquecido pelas forças das marés de Júpiter. Este núcleo quente derrete o gelo ao redor dela. Então, realmente pode haver um enorme oceano embaixo da crosta de gelo. Uma vez que a água é a base da vida, diferentes micro-organismos podem existir ali, mas só descobriríamos isso se enviássemos uma sonda para lá. Teríamos que perfurar dezenas de quilômetros de gelo e começar a procurar em um oceano com o dobro do tamanho de todos os reservatórios de água da Terra. Olhe para a Lua de Saturno, Titã. É a segunda maior do Sistema Solar e 50% maior do que o nosso satélite natural. É o único lugar do nosso Sistema Solar, além da Terra, onde foi comprovada a existência de água líquida. Mas a coisa mais interessante sobre Titã é a sua atmosfera. Ela tem 400 quilômetros de espessura. Essa distância é quase 40 vezes maior do que a altitude média de cruzeiro dos aviões comerciais na Terra. E tem 95% de nitrogênio. Para efeito de comparação, a atmosfera da Terra tem 79% de nitrogênio, o que significa que elas são bem semelhantes. O mistério é que ninguém sabe como essa atmosfera surgiu ali. Uma teoria sugere que há muitos anos os meteoritos atingiram a superfície de Titã quase sem parar. As rochas maciças colidiram com a crosta, aumentando a pressão e as temperaturas na Lua.
Sob tais condições, a amônia do ar se decompõe em nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio, que é pesado, caiu na superfície de Titã, enquanto o hidrogênio leve subiu e fluiu para o espaço. Mas alguns cientistas contestam essa teoria. Outro mistério do Sistema Solar é se a hipotética estrela Nêmesis realmente existe. Se você olhar para todas as estrelas da nossa galáxia, a maioria delas é pareada, o que significa que duas estrelas orbitam uma em torno da outra. Estatisticamente, o Sol também deve ter uma companhia. Então, alguns estudiosos presumiram que as maiores extinções em massa na Terra estavam relacionadas a algum objeto misterioso no espaço. Eles levaram à hipótese de que havia uma anã vermelha em algum lugar a 1,5 anos de distância do centro do Sistema Solar. E cada aproximação dessa estrela anã da nuvem de asteroide perturbava esses viajantes espaciais. Cada vez que isso acontecia, vários asteroides iniciavam sua jornada em direção à Terra e causavam uma extinção em massa. Mas essa estrela ainda não foi descoberta, e muitos cientistas questionam tal hipótese. Agora vamos dar uma olhada na extremidade do Sistema Solar. Um fóton de luz precisa viajar 1 ano para chegar aqui. Os cientistas acreditam que a nuvem de Oort exista nessa área. É uma região hipotética onde toneladas de asteroides e blocos de gelo se reúnem em nuvens. É o lugar mais distante onde a gravidade do Sol ainda funciona. Presumivelmente, essa nuvem esférica envolve o Sistema Solar. Acredita-se que é nessa região que os cometas de longo período se originem. Eles voam por todo o Sistema Solar, então retornam à nuvem de Oort. A jornada pode levar milhares de anos. Ainda mais emocionante, poderia existir um gigante gasoso chamado Taish naquela área. Há cientistas que dizem que ele pode ter 4 vezes o tamanho de Júpiter. Até agora, nenhuma pesquisa confirmou sua existência. Embora a nuvem de Oort ainda seja considerada hipotética, alguns pesquisadores acreditam que os cometas dessa área são responsáveis pelas principais extinções em massa na Terra. Agora vamos além das fronteiras do Sistema Solar. Lá, a 1.500 anos-luz de distância da Terra, fica o buraco negro mais próximo de nós. Os buracos negros são os objetos mais misteriosos do universo. Eles são tão pesados que atraem não apenas matéria, mas também luz. E ainda mais, desaceleram o tempo. Uma vez que algo fica preso na gravidade de um buraco negro, nunca escapa. A luz e a matéria gradualmente se acomodam perto do horizonte de eventos e logo desaparecem na escuridão infinita. O tempo flui de forma diferente ali. 1 minuto perto de um buraco negro pode ser igual a semanas na Terra. O maior mistério é o que exatamente existe dentro de um deles. Alguns especulam que não há nada além de uma pressão esmagadora que destrói tudo. Outros afirmam que ele pode ser um portal para outra dimensão, ou um buraco de minhoca para outro lugar no universo. Se fosse verdade, buracos brancos também existiriam, como saídas de portais de buracos negros e de minhoca. Mas nenhum foi encontrado até agora. Agora, que tal ir para a fronteira hipotética de todo o universo? É o chamado Grande Vazio de Eridanos. Se você olhar o mapa do universo, verá um ponto frio e vazio com cerca de 1 bilhão de anos-luz de largura. A Via Láctea inteira tem apenas 100 mil anos-luz de diâmetro. O principal mistério é como esse local apareceu. Uma teoria diz que se trata de uma cicatriz deixada pela colisão de 2 universos paralelos. Imagine que os universos são bolhas gigantes, e um dia, 2 dessas bolhas colidiram. Foi quando o universo paralelo arrancou várias galáxias da nossa bolha. Até agora, é a única explicação de como esse enorme vazio frio pode ter aparecido em nosso universo. De repente, aqui está você, no meio do oceano. É sem fim, mas você não pode vê-lo, porque há uma névoa espessa ao seu redor. Nuvens densas escondem um enorme, mas fraco sol. É dia ou noite? Impossível saber. A névoa cinza encobre tudo ao seu redor. Você está sozinho. Mesmo que tente nadar para baixo, depois de várias horas, ainda não conseguirá ver o fundo do oceano. E esse é um típico planeta aquático. Eu sei, sou meio obscuro, mas não é tão ruim assim. Esses mundos aquáticos são mais interessantes do que parecem. Então vamos olhar mais de perto. O planeta Oceano é um planeta que consiste, como você deve ter adivinhado, principalmente de água, gelo e talvez algumas rochas. Pense nos oceanos da Terra, profundezas apavorantes, a Fossa das Marianas e tudo mais. E agora, você consegue adivinhar quanto espaço toda a água da Terra ocupa? 0,025%. Exatamente. Então, tente imaginar um mundo com 40, 60% de água. Se você mergulhar, a profundidade pode ultrapassar 96 quilômetros. Comparado a isso, a profundidade de 9,6 quilômetros da nossa Fossa das Marianas não parece nada. E sim, a pressão será enorme. Pode atingir até 20 mil atmosferas terrestres. Esmagador.
Pode parecer assustador, mas ainda seria ótimo descobrir mais sobre esses planetas. De acordo com os cálculos dos cientistas, pode haver muitos deles apenas em nossa galáxia. Bem, não precisa ir muito longe. Você pode encontrar esses carinhas aquáticos até mesmo em nosso sistema solar. Não planetas, é claro, mas luas. Júpiter tem Ganímedes e Calisto, e Saturno tem Titã e Encélado. O oceano pode chegar a cerca de 30% da massa dessas luas, embora não esteja claro se esses oceanos são cobertos por uma espessa crosta de gelo. Mas descobrimos alguns planetas oceânicos. Isso porque as condições para que esses planetas possam existir são muito específicas. Por exemplo, este planeta deve estar em algum lugar 6 a 8 vezes maior que a Terra. Se for menor, terá uma superfície rochosa. Se for maior, se transformará em um gigante gasoso. Ao mesmo tempo, deve estar na zona habitável de sua estrela, um pouco mais longe, e o planeta imediatamente se transforma em um gigante gelado ou uma super-terra fria. Então sim, esses caras são muito exigentes. Começamos a explorar esses planetas na década de 1970. Desde então, encontramos apenas alguns deles, mas ainda assim, eles são muito interessantes. Temos Gliese 1214b, o primeiro planeta oceânico que foi descoberto. Inicialmente, os cientistas notaram apenas um pequeno ponto escuro. Depois perceberam ser a estrela anã vermelha Gliese 1214. Uma estrela normal e completamente comum que é 5 vezes menor que o nosso Sol e 300 vezes mais escura. Os cientistas não se preocupariam nem um pouco com isso, mas em 2009, eles notaram que esta estrela tem um único planeta. E este planeta se revelou bastante estranho. Esta super-terra era 2,5 vezes maior que a nossa Terra e 6,5 vezes mais pesada, mas ao mesmo tempo tinha uma densidade muito pequena e aproximadamente a mesma gravidade do nosso planeta. Em outras palavras, quase não havia pedras e metais nele. Mas também não era um gigante gasoso. Então só restava uma opção: ser coberto de água e gelo. E foi assim que descobrimos o primeiro planeta oceânico. Bem, na verdade, apenas assumimos que ele consiste em água. É o que dizem os cálculos matemáticos. Na realidade, este planeta é bastante estranho. É difícil de explorar e até agora, os cientistas não conseguiram encontrar nada lá. Nem hidrogênio, nem hélio, nem água, nada. Isso porque a camada externa da atmosfera deste planeta é muito densa e esconde completamente a sua composição. Mas mesmo assim, provavelmente é um mundo aquático. Gliese 1214b está muito próximo de sua estrela. Está a apenas 0,014 unidade astronômica de distância, que é menor que a distância entre a Lua e nós. Um ano lá dura cerca de 36 horas, e as temperaturas, para dizer o mínimo, são simplesmente selvagens. Os cientistas sugerem que a temperatura média pode atingir de 120 a 280 graus Celsius. Caraca, que calor! Você se lembra da descrição assustadora do início? Bem, na verdade, passar um tempo no Gliese 1214b seria um pouco diferente. Algo tipo nadar em uma caldeira a vapor. Por causa dessas temperaturas colossais, o oceano na superfície estará constantemente em um estado próximo à ebulição, sem realmente chegar lá. Então, imagine como seria descer até a superfície deste planeta, voar entre as nuvens de vapor e então, de repente, chegar na água. Quê? Mas quando cheguei aqui? Seria assim, pois a fronteira entre vapor e água em Gliese 1214b deve ser muito tênue. Claro, seria impossível nadar até o fundo desse oceano, mas o mais provável é que esse fundo seja coberto por uma camada muito espessa do chamado gelo quente. É semelhante ao gelo normal, mas não se importa com as leis da física, então simplesmente não derrete, mesmo em temperaturas enormes. E a espessura desse gelo pode chegar a 5.000 quilômetros. Então é isso para o assustador Gliese 1214b e nenhum Airbnb à vista. Agora, embora não possamos garantir 100% que ele seja um mundo aquático, ainda temos outro candidato para esta posição. Um planeta recém-descoberto chamado TOI 1452b, localizado na constelação do Dragão, está a quase 100 anos-luz de distância de nós. Foi descoberto usando o telescópio TESS por um grupo de pesquisadores da Universidade de Montreal. Este planeta também pertence à classe das superterras. Ele é 7 vezes maior que o nosso planeta, mas 48 vezes mais pesado. Novamente, tudo isso está em uma densidade muito baixa. Por isso, os cientistas sugeriram que pode ser quase completamente formado por oceanos.
aqui tivemos um pouco mais de sorte. Este mundo não será apenas uma poça gigante e um pouco de gelo espesso. Neste planeta, provavelmente existe uma superfície rochosa nas profundezas da água, como nos oceanos que conhecemos. Mas não fique muito animado. As semelhanças acabam por aí. TOI 1452b também orbita uma pequena anã vermelha. Não apenas uma, mas duas pequenas estrelas. Ao mesmo tempo, se o planeta anterior estava perto do seu Sol, este, ao contrário, está muito, muito longe. 2,5 vezes mais distante de suas estrelas do que Plutão está do Sol e se move em grande velocidade. Um ano dura apenas 11 dias. Mas ainda não sabemos muitas coisas sobre ele. Provavelmente obteremos novas informações quando os cientistas observarem pelo telescópio James Webb. Bem, é isso. Temos que dar tempo ao tempo. Você esperava outra coisa? Tá bem, sei qual é a pergunta que mais te incomoda. Pode existir vida? Bem, esta é uma pergunta difícil. Todos sabemos que a água significa vida e, além disso, esses planetas estão nas zonas habitáveis de suas estrelas. Então, potencialmente, sim, pode haver vida. Não uma civilização completa, é claro. Mas bactérias, peixes e alguns monstros gigantes assustadores. Quero dizer, por que não? No entanto, isso é muito improvável. A água por si só não é suficiente para gerar vida, embora seja muito importante. Também são necessários alguns microelementos e minerais e, infelizmente, para a maioria dos planetas aquáticos, a composição consistirá apenas em água e gelo muito espesso. Não haverá nenhum mineral lá. Mas não desista! Ainda existe alguma probabilidade. Em primeiro lugar, existem os meteoritos e cometas. Quanto mais eles colidirem com o planeta, maior a probabilidade de trazerem os minerais necessários para o oceano e, assim, a vida começar. Em segundo lugar, o TOI 1452b realmente contém esses minerais. Sim, não sabemos a que profundidade o fundo rochoso fica localizado, mas, se ele existe, certamente algo poderia ter se originado lá. Vamos torcer para que as novas pesquisas com poderosos telescópios nos permitam descobrir a verdade. E, quem sabe, talvez um dia possamos visitar um planeta assim. A única forma de vida sobre a qual temos certeza até agora em todo o universo está no planeta Terra. Se essa vida é inteligente ou não, digamos que é discutível. Mas, de qualquer forma, não surpreende que estejamos incansavelmente procurando vida em outros planetas. Até agora, descobrimos mais de 4.000 deles. Mas o que é ainda mais incrível, a NASA compilou uma nova lista de 24 planetas que não são apenas semelhantes à Terra, eles são melhores. As condições neles são tão boas que são mais confortáveis do que aqui. Então, vamos examinar alguns. KOI 5715.01. Este mundo maravilhoso fica na constelação de Cygnus. E por que é tão maravilhoso? Bom, o nosso Sol é uma anã amarela. E desculpe, Sol, mesmo que você não seja ruim em sustentar a vida, existem algumas estrelas que podem fazer isso ainda melhor. Nada pessoal. O KOI 5715.01 orbita perto de uma anã laranja, que é um tipo um pouco menor que o nosso astro-rei, e tem luminosidade um pouco menor. Mas isso não significa viver em completa escuridão. Na verdade, se o planeta for encontrado mais perto do Sol e tiver uma atmosfera mais espessa, ele pode até ter mais claridade e ser mais colorido do que a Terra. O nosso Sol tem uma vida útil muito curta. No momento, ainda restam entre 7 e 8 bilhões de anos, um pouco mais do que a idade da Terra. Mas uma anã laranja pode viver de 45 bilhões a 70 bilhões de anos. Isso é ótimo não só porque poderemos ficar neste planeta por mais tempo, mas também porque os que ficam ao redor dessas estrelas têm mais tempo para formar vida. O ideal seria encontrar um ao lado de uma anã laranja com cerca de 7 bilhões de anos. É muito provável que haja pelo menos alguns organismos lá. KOI 5715.01 tem cerca de 5 bilhões e meio de anos. Sim, pode não ser maduro o suficiente, mas tudo bem. Eu também não sou. A nossa Terra é 1 bilhão de anos mais jovem e isso não nos impediu. Esse mundo está bem perto de sua estrela e fica em uma zona habitável. Um ano lá dura 190 dias. Imagine fazer o ensino fundamental e já tirar a carteira de motorista. Além disso, é quase 2 vezes maior do que a Terra. A temperatura média é de 11 graus, um pouco mais baixa do que a nossa, que é de 14 graus. Mas lá parece mais quente, porque a forte gravidade ajuda a manter o calor na atmosfera por mais tempo.
mas é um pouco longe demais, tipo 3.000 anos-luz daqui, o que dá uns 28,8 quadrilhões de quilômetros. Sim, é melhor levar um almoço bem reforçado para a viagem. KOI 3010.01. Este planeta é encontrado ao lado da estrela KOI 2010 e parece um local muito agradável. A temperatura média ali é de 19 graus, um pouco mais quente do que a nossa. Mas isso é uma coisa boa. Os cientistas acreditam que, em um planeta perfeito, ela deve ser apenas poucos graus mais quente do que aqui. Quanto mais calor houver ali, mais confortável será viver. Além disso, maiores as chances de desenvolver vida. O raio dele é quase 1,5 vezes maior do que o nosso. Tem alguma atmosfera, embora ainda não tenhamos certeza sobre a sua composição, mas provavelmente é como a da Terra. Os especialistas acreditam que exista um oceano lá, que pode cobrir até 60% da superfície, o que também é bom. Em um mundo perfeito, a água e a terra devem ser distribuídas mais uniformemente do que aqui. Um pouco mais de solo significa um pouco mais de território e recursos, certo? Mas preste atenção, este planeta é realmente muito parecido com a Terra. A semelhança é tão impressionante que os astrônomos creem que há 84% de chance de encontrar vida lá. Claro, não necessariamente inteligente, mas pelo menos alguns animais. Isso não seria legal? Como você acredita que seria a aparência deles? Planeta muito parecido com a Terra, mas com gravidade mais forte. Se alguém mora lá, provavelmente é grande, mas não tão alto, e possui pernas pequenas e fortes. Parece adorável e assustador. Mas não seremos capazes de descobrir a verdade tão cedo. Até agora, para nós, esses planetas são pontos microscópicos no espaço. Contamos apenas com alguns dados básicos e chatos sobre eles, e nem sabemos como se parecem. Precisaremos esperar até encontrarmos uma maneira de nos aproximarmos desses mundos. Kepler 186f. Este também é um dos melhores candidatos para ter vida. Este planeta bastante fofo foi apelidado de primo da Terra, porque tem uma grande semelhança. De qualquer forma, esses dois planetas são como irmãos, e não gêmeos. Kepler 186f gira perto de uma anã vermelha, uma categoria de estrela que é ainda mais fraca e menor do que as anãs laranja. Sim, ela também vive por muito, muito tempo, mas da mesma forma, a sua luminosidade é bastante baixa. No entanto, Kepler 186f está mais perto de sua estrela do que estamos da nossa, então não deve ser muito escuro lá. Bom, pelo menos não no escuro como à noite. O céu ali certamente terá um tom incomum de vermelho, como o pôr do sol na Terra. O que você acha? Gostaria de viver em um mundo com um pôr do sol eterno? O tamanho dele é aproximadamente o mesmo que o da Terra. Não é ruim, mas não é perfeito. Por quê? Porque os planetas mais frios são aqueles que são maiores que a Terra e têm gravidade mais forte. Você provavelmente dirá, mas não será mais difícil caminhar lá e ainda mais difícil sair da cama na segunda-feira? Claro! Por outro lado, este planeta vai melhorar a atmosfera. Ela será mais espessa e densa. Isso significa mais proteção contra as coisas assustadoras do espaço, mais oxigênio e mais calor. Sem mencionar o fato de que os planetas maiores contam com mais espaço para se estabelecer. Incrível, certo? Mas é claro, o tamanho da Terra também é uma excelente escolha. Outro fato interessante é que a inclinação de Kepler 186f é aproximadamente a mesma que a nossa. Isso significa que deve haver estações estáveis e um ciclo normal dia-noite. Você sabe o quão importante é a inclinação do planeta? Vamos dar uma olhada em Marte, que também fica na zona habitável do nosso Sol. Mas sua inclinação é muito instável. E como resultado, todo o oceano que poderia ter existido nele uma vez agora secou completamente. Hoje é apenas um deserto vermelho e não há vida lá. Pelo menos não até onde sabemos. Mas você vê como esses pequenos detalhes são importantes? Este planeta também está muito longe de nós, 490 anos-luz, são cerca de 4,8 quadrilhões de quilômetros. Então sim, vamos continuar esperando por viagens intergalácticas. Kepler 62e e Kepler 62f. Esses dois eram chamados de os mais parecidos com a Terra, antes de descobrirmos Kepler 186f, e são muito comparáveis à nossa casa. Kepler 62e é cerca de 1,5 vezes maior que a Terra, enquanto Kepler 62f é apenas um pouco menor do que isso. Ambos ficam na constelação de Lyra, a cerca de 1.200 anos-luz de distância daqui. E também orbitam uma anã vermelha. Um ano em Kepler 62e dura cerca de 122 dias, ainda menos do que no primeiro planeta de que falamos. Os cientistas acreditam que tanto o 62e quanto o 62f são uma espécie de mundo aquático.
lugares quentes, principalmente ou completamente cobertos por água. Se houver terra firme lá, provavelmente são apenas algumas ilhas. Um mundo composto inteiramente por ilhas. Um sonho de fantasia para alguns, pense no Havaí, e um pesadelo para outros, pense em um megalodonte. Mas se você é fã de antigos animais marinhos, imagine o quão gigantescos eles poderiam ser lá. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre este planeta. Tem superfície? Qual é a sua composição? Densidade? Um dia talvez possamos responder a essas perguntas. Bom, é isso para as superterras. Claro, a lista original é muito mais longa e você pode dar uma pesquisada na internet. O mais importante sobre tudo isso é que estes são os planetas que são melhores do que a Terra. Mas também conhecemos milhares de outros exoplanetas que são próximos o suficiente do nosso. E as chances são de que alguns deles tenham pelo menos alguma forma de vida. Mas eles estão muito, muito longe, então não temos como verificar isso agora. Talvez no futuro encontremos algumas criaturas incríveis em muitos deles.